Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Começa agora o Boletim da Rede Nacional de Rádio. Diariamente a gente traz para você informações, notícias, a previsão do tempo e os principais destaques da presidência, dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal. Boletim Rede Nacional de Rádio. As ações do governo federal para o cidadão brasileiro, em destaque com jornalistas da Rede Nacional de Rádio. Notícia. O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira, dia 26, no Palácio do Planalto, da solenidade alusiva ao Dia Nacional do Voluntariado. No dia 28 de agosto de 1985, foi sancionada no Brasil a lei instituindo o Dia Nacional do Voluntariado. A data destaca a importância da solidariedade do trabalho voluntário à sociedade. O programa Pátria Voluntária completou em julho de 2021 2 anos de criação com uma trajetória humanitária que tem feito muita diferença na vida de pessoas em situações de vulnerabilidade. Instituído em 9 de julho de 2019 por meio do decreto número 9.906, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, por meio de uma secretaria executiva. O objetivo do programa é fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo, entre o governo, as organizações da sociedade civil e o setor privado, além de incentivar o engajamento social. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, é presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária. Em 2021, o número de pessoas beneficiadas por ações cadastradas na plataforma do Pátria Voluntária teve um crescimento de 38,5% em relação a 2020. Hoje são 900.337 beneficiados. Ao todo, são 17.303 voluntários cadastrados que trabalham juntos às 2.229 instituições, que aumentaram em quase 243% em relação ao mesmo período do ano passado. O Pátria teve também mais líderes de instituições, 5.640, um crescimento de 135%. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 26, os pagamentos da quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os beneficiários nascidos em julho. Os recursos serão depositados nas contas Poupança Social Digital. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Os saques e transferências para quem recebe o crédito nesta quinta-feira, dia 26, serão liberados a partir do dia 13 de setembro. Os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 7 recebem a quinta parcela do auxílio emergencial, também nesta quinta-feira, dia 26. É notícia na Paralimpíada de Tóquio. O Brasil conquista a medalha de prata na esgrima em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O brasileiro Giovanni Ghisoni garantiu a prata na disputa com espada da categoria B para atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio. Ghisoni foi campeão olímpico em Londres 2012 e atualmente é o vice-líder do ranking mundial da categoria. Ghisoni é natural de Barros Cassal, no Rio Grande do Sul, mas vive em Araraquara. O atleta brasileiro foi ouro em Londres 2012 na primeira medalha da esgrima paralímpica brasileira e caiu nas quartas de final no Rio de Janeiro 4 anos depois. Agora chega mais um pódio paralímpico. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Quer receber os destaques da Rede Nacional de Rádio no seu WhatsApp? Envie uma mensagem para 61 99645 7037 com a palavra destaques. O comércio e a expansão territorial europeia entre os séculos XV e XVII tiveram como grande aliado o aprimoramento das embarcações. Com as caravelas, portugueses e espanhóis atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram às Américas, por exemplo. A evolução desse meio de transporte não parou por aí. Em 26 de agosto de 1791, o norte-americano John Fitch patenteou nos Estados Unidos o barco a vapor, como uma forma de navegar sem depender dos ventos.
9 anos antes, em 1782, John Fitch foi capturado por nativos. Quando foi libertado, ele passou a ter pesadelos em que era perseguido por canoas e começou a desenvolver um novo tipo de embarcação. A ideia era fazer algo que pudesse avançar contra correntezas e não dependesse das condições climáticas. De qualquer forma, em agosto de 1787, Fitch apresentou com sucesso um barco de 14 metros movido a vapor em Nova Jersey. O projeto foi realizado a partir de investimentos privados. Com a apresentação pública, ele pensou que poderia conquistar novos investidores, mas só ganhou elogios. O segundo passo foi construir um barco maior, que fosse capaz de transportar cargas e pessoas. Em 1790, a nova embarcação foi usada para viagens regulares no rio Delaware, no estado da Filadélfia, mas não despertou interesse comercial. John Fitch registrou a patente do barco a vapor nos Estados Unidos em 1791. Sem investidores nacionais, tentou emplacar seu projeto na França 2 anos depois, mas não teve a recepção que esperava. A rejeição provocou uma forte depressão no inventor e ele desistiu de viver em 1798. Anos depois, quem levou o crédito pela invenção foi o pintor de retratos norte-americano Robert Fulton. Interessado em engenharia naval, conseguiu tornar comercialmente viáveis as viagens em embarcações a vapor a partir de 1807. História hoje. Redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Luciano Seixas. Rede Nacional de Rádio na Paralimpíada de Tóquio. É o seu ouvinte muito bem informado sobre nossos atletas e as medalhas do time Brasil. Baixe nossos conteúdos gratuitos sobre os jogos e aproveite. O site é redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. A prova do Enseja 2020 está chegando. Será dia 29 de agosto. É a sua chance de concluir o ensino fundamental ou médio. Então, se você se inscreveu, não falte. Para saber o local da sua prova, consulte o cartão de confirmação da sua inscrição no site ensejanacional.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É notícia na Paralimpíada de Tóquio. Você sabia que a TV Brasil é a emissora oficial das Paralimpíadas de Tóquio? E a Rádio Nacional também transmite todos os dias, das 5h30 da manhã às 7h30 da manhã, um programa especial com todas as notícias fresquinhas dos Jogos. E o repórter nacional do meio-dia e das 6 da tarde traz a participação da reportagem em Tóquio para você ficar muito bem informado sobre as conquistas do time Brasil. Toda essa programação é transmitida via satélite pela Rede Nacional de Rádio. No site redenacionalderadio.com.br, emissoras de todo o país também podem baixar de graça boletins e conteúdos sobre as Paralimpíadas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Gabriela Salles. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Para você, cidadão. Portadores de deficiência com dificuldade de locomoção têm direito a vagas especiais nos estacionamentos públicos. Os locais devem destinar 2% das vagas para essas pessoas. As vagas devem estar sinalizadas com o símbolo de uma cadeira de rodas e uma placa escrito "Exclusivo Deficiente Físico". O motorista deve deixar sempre a credencial no painel da frente do veículo ou em outro local em que ela possa ser vista facilmente pela fiscalização. O pedido da credencial deve ser feito junto ao órgão responsável pela fiscalização de trânsito na sua cidade. Quem estaciona na vaga especial sem a permissão está sujeito a multa e até a remoção do veículo, pois essa é considerada uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. Você acabou de ouvir Pra Você, Cidadão,
Confira outras dicas de cidadania aqui na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Uma longa espera chega ao fim. Depois de 8 anos, o último trecho da duplicação das BRs 163 e 364 entre Cuiabá e Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, foi entregue à população. As vantagens vão chegar para todos, como conta o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vai evitar acidente, vai evitar colisão frontal, vai diminuir tempo de viagem, vai proporcionar segurança. E no final, quem vai ganhar com isso é o produtor, é o usuário. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou nesta terça-feira do Fórum Brasil Proclima, realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e pelo canal AgroMais. Tereza Cristina defendeu que o papel positivo da agropecuária para a diminuição de emissões e adaptação às mudanças climáticas deve ser reconhecido durante as discussões da COP26, que acontecerá em novembro na Escócia. Ela também destacou as ações já praticadas no Brasil para garantir a sustentabilidade na agricultura. Essas 2 palavrinhas são mágicas: mitigação e adaptação a essas mudanças. E eu tenho convicção que a agricultura brasileira já vem fazendo isso há muito tempo, através de várias políticas públicas para estímulos de práticas como o plantio direto, o RenovaBio, o uso da segunda safra na mesma área, as florestas plantadas, que nós somos muito bons nisso, a política de bioinsumos, que cresce cada vez mais. A experiência brasileira tem demonstrado que é possível atingir resultados expressivos a partir de uma abordagem equilibrada de sustentabilidade na agricultura. Entendemos que essa é a visão que deve prevalecer no âmbito das negociações da COP e para além de novembro. A ministra enfatizou que é preciso mostrar que a agropecuária brasileira promove, além da geração de renda e da segurança alimentar, a conservação ambiental e destacou a importância do setor privado para carregar essa mensagem ao mundo. Não há sustentabilidade a menos que todos os elos da cadeia estejam envolvidos e comprometidos. O presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Marcelo Tomé, garantiu que o setor industrial já assumiu responsabilidade com a agenda ambiental. A sustentabilidade está no DNA da indústria, que busca eficiência e economia de recursos para se tornar mais competitiva e atender às exigências do mercado internacional. O mundo cobra do Brasil responsabilidade ambiental. E o setor privado tem interesse em se manter alinhado com os acordos internacionais. A regularização fundiária foi apontada pelos participantes como uma das ações para combater o desmatamento ilegal no país, especialmente na Amazônia. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. É notícia na Paralimpíada de Tóquio. O cavaleiro brasileiro Rodrigo Riscala garantiu medalha de prata no hipismo nos Jogos Paralímpicos de Tóquio nesta quinta-feira, dia 26, no Equestrian Park. Medalha de prata no Mundial de Tryon nos Estados Unidos em 2018, ele chegou à capital japonesa acompanhado pelo cavalo Don Enrico, da raça Hannoveraner, de 18 anos. Rodolfo era cavaleiro do hipismo convencional com passagens pela equipe brasileira, porém contraiu uma meningite bacteriana em 2015 e teve parte da mão e das pernas abaixo do joelho amputados.
O atleta já havia acompanhado competições de paraequestre e resolveu ingressar na modalidade 2 meses após sua recuperação. A TV Brasil é a emissora oficial de transmissão dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Você também acompanha tudo sobre os Jogos em paralimpiadas.tbc.com.br. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Será que vai chover ou fazer sol? Frio na serra, calor na praia? De segunda a sexta, fique ligado na previsão do tempo em cada região, a temperatura nos estados e um destaque do clima para as cidades que estão comemorando seus aniversários. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo é na Rede Nacional de Rádio. Previsão do tempo. Região Centro-Oeste, Brasília, capital do Brasil, fica nessa quinta-feira com poucas nuvens, névoa seca, temperatura oscilando entre 16 e 31 graus, umidade relativa do ar é de 15 a 70%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, festeja aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura variando entre 18 e 29 graus, umidade relativa do ar está entre 30 e 70%. Região Norte, Boa Vista e Roraima tem tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura em torno de 23 e 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%. O município de Dianópolis, em Tocantins, comemora aniversário com poucas nuvens e névoa seca. Temperatura oscila entre 19 e 36 graus. Umidade relativa do ar é de 20 a 60%. Região Nordeste, Salvador, capital da Bahia, fica com sol e temperatura entre 21 e 29 graus. Umidade relativa do ar está entre 55% a 90%. O município de Brejo Santo, no Ceará, faz aniversário com sol, poucas nuvens, temperatura variando entre 16 e 34 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 20% a 90%. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas e temperatura entre 13 e 16 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 100%. Navegantes em Santa Catarina está aniversariando com pancadas de chuva e temperatura variando entre 16 e 24 graus. Umidade relativa do ar está entre 70% a 100%. Região Sudeste, São Paulo, capital, fica com sol, poucas nuvens, temperatura mínima de 18, máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar é de 15% a 65%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Fica por aqui mais um boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta tem boletins em 2 edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.